Você não sabe o que Deus está fazendo enquanto você está se sentindo esmagado. Pastor Pedro Medina. Eu quero ler junto com os irmãos, Romanos 8, 28, porque esse é um texto que nós temos que memorizar, irmãos. Temos que guardar no nosso coração. Já quero avisar os irmãos que a palavra hoje ela é um pouquinho mais profunda do que o normal, amém? No 3, 1, 2, 3. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você crê nisso? Então dê um aplauso a Jesus se você crê nisso. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Alguém aqui ama a Deus? Olha a segunda parte, diz que são chamados segundo o seu propósito. Quem é chamado aqui? Quem sabe que tem um chamado, tem uma promessa, tem algo de Deus na sua vida? Tem uma notícia muito boa e uma muito ruim. A ruim, Deus não pode te usar do jeito que você está. Qual que é a boa? Pergunta aí, a boa, pastor. Deus escolheu te usar. Ele acreditou em você. Você já parou para pensar nisso? Que tem 8 bilhões, não é 8 milhões, irmãos. É 8 mil milhões de pessoas no mundo. Quantas pessoas dessas têm um propósito tão poderoso como o seu? Você é especial. Deus falou, esse aí eu vou usar. E às vezes a gente não entende quando Deus chama a gente. Você olha para o espelho e fala assim, eu? Desse jeito? Quem sou eu? Lembra quando Deus chamou Gideão? Gideão disse, mas Senhor, por que o Senhor me escolheu? Se eu sou o mais novo da minha casa, nós somos da família mais pobre, eu nunca entrei em guerra, eu não sou soldado, eu não sei o que o Senhor está... Por que o Senhor está me chamando? Eu, por exemplo, eu cresci em Alto Araguaia, Mato Grosso, irmão, tinha 13 mil habitantes a cidade. Vocês nunca ouviram falar dessa cidade, ouviu por causa de mim, a maioria de vocês. Deus chamar um menino lá do Mato Grosso, nada a ver, para falar de 50 nações. A gente às vezes não acredita no que Deus quer fazer com a gente. Às vezes você está aqui e você diz assim, mas eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tive apoio, eu cresci pobre, parabéns. Você é o escolhido especial para Deus mostrar a glória dele na sua vida. Deus escolheu você, com cabelo ou sem cabelo, com barriga ou sem barriga, com dente ou sem dente. Você é escolhido com a cabeça maior ou menor, com mais pobreza ou não. Tem gente que veio da roça. Fala assim, mas como que Deus vai usar um menino da roça? Como que Deus vai usar um menino lá não sei de onde? É assim que Deus faz. A gente nunca entende, mas Deus sabe por que Ele te escolheu. Ele sabe de algo, porque foi Ele que te desenhou, Ele que te fez, Ele que te projetou. Ele sabe que tem algo muito bom dentro de você. Mas Ele não pode te usar do jeito que está. Você está cru, irmão. Deus não pode usar as coisas cruas. Quem está conformado com só ir para o céu e viver uma desgraça na terra a vida toda? Tem alguém aqui? Ninguém tem coragem de levantar a mão, mas muita gente só com isso está bom. Por que ela só vem nos dias de ceia? Deus para mim é só para ir para o céu. O resto eu me viro. O resto Deus não tem nada a ver com isso. Eu vivo a vida do jeito que eu quero e Deus eu só quero para ir para o... E se o inferno não existisse, eu nem ia na igreja. O sonho dele é que o inferno não existisse. Se o inferno não existisse, eu não ia na igreja. Mas eu vou porque eu tenho medo de ir para o inferno. Mas existe aqueles, principalmente os que vêm no culto da manhã, do domingo, porque para acordar cedo vem para o culto, é aqueles que dizem assim, eu não quero só ir para o céu, eu quero viver o propósito de Deus. Eu quero viver o propósito de Deus nessa terra. Eu quero que o meu nome esteja escrito em alguns livros aí dessa terra, do que nós fizemos. É para esses que eu quero pregar hoje, não só para quem quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu, eu vou orar, Senhor, leva logo. Mas quem quer ficar aqui na terra para fazer algo muito grande, especial, em nome de Jesus, construir algo lindo, Deus não pode te usar cru. Você vai precisar ser processado. Quando Deus pega o barro, o que tem que fazer com o barro? Você já conhece o processo do barro? Tem que esmagar, e tem que tacar, e tirar o bicho, e tirar isso aqui, e depois botar no fogo. Diga amigo, tem um processo. Sabe, irmãos, às vezes você não sabe o que Deus está fazendo quando você está sofrendo. Você não sabe o que Deus está fazendo enquanto você está se sentindo só. Você não sabe o que Deus está fazendo enquanto você está chorando. Você não sabe o que Deus está fazendo enquanto você está se sentindo esmagado. Diga comigo, o processo. O bom é que você foi selecionado para passar pelo processo. Isso aí a notícia é boa. Tem gente que não serve nem para passar pelo processo, irmão. Mas Deus te escolheu. Agora eu vou passar pelo processo até o final. E quando Deus te escolhe para passar pelo processo, você não entende.
Você tem a bênção de não escutar um evangelho mamão com açúcar, porque tem igreja que fala assim, aceita Jesus e tudo vai dar certo na sua vida. Mentira. Não está escrito isso na Bíblia. Aceita Jesus, você, né, ser salvo, está cheio de Deus, mas Deus vai processar você, porque Ele acredita em você, Ele te chama do jeito que você está, mas Ele não vai deixar você do jeito que você está, Ele vai tirar o melhor de você. E para tirar o melhor de você, você precisa ser esmagado. Você não sabe o que está acontecendo enquanto Ele está te esmagando. Você não consegue entender porque você está ali dentro daquela situação, chorando, se sentindo só, se sentindo incompreendido, se sentindo deslocado. Irmãos, eu sempre faço essa pergunta, mas ela encaixa muito bem nessa pregação. Tem alguém aqui que tem um primo e um irmão que a vida dele sempre foi igual? Mora na mesma cidade, tem o mesmo cachorro, tem o mesmo carro, tem o mesmo emprego, tem a mesma casinha. Quem tem um primo ou um irmão que é assim? Aí quando você olha para a sua vida, você fala, rapaz, eu já passei cada uma. Você fala assim, meu Deus, a vida do meu primo não teve uma mudança. Esse dia eu fui visitar meu primo está 25 anos no mesmo emprego, na mesma casa. Eu falo, meu Deus, eu já passei por 28 empregos, não sei quantos países, continentes, já sofri, já chorei, já passei frio, já passei fome, já passei coisas, já passei angústia, já passei solidão, já passei abandono, já passei traição, já passei um monte de coisa. É porque eu não entendia que eu estava no processo para Deus tirar o melhor que há dentro do chamado que Ele tem para mim. E você está sendo processado, você é um escolhido de Deus. Eu imagino José na prisão. Deus, o Senhor disse que eu ia reinar. Irmão, uma coisa é ser ir para a prisão, outra coisa é você ser escravo e estar na prisão. Tem coisa mais baixa do que essa? Não, escravo já é ruim, sim ou não? Agora imagina um escravo preso. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas deixa eu dizer uma coisa. A prisão fez o governador do Egito. Sem a prisão, sem a escravidão, sem passar pelo processo, José jamais teria a maturidade, jamais teria o necessário para poder governar o Egito, porque o sucesso é muito mais perigoso do que o fracasso. Quem aqui está cansado de ver pastor ter sucesso e lá no meio do sucesso cair? Quem está cansado de ouvir testemunhos assim? Quem está cansado de ouvir, assim, meu Deus, o homem estava ali, pum, e lá acabou tudo. Sabe por quê? Não deixou passar o processo completo. Sabe por que Deus ainda não te colocou no lugar de honra? Porque Ele não terminou de te processar. Porque o peso do sucesso é muito grande, meu querido. Não é para qualquer um. Diga comigo, a prisão fez o governador. E eu tenho algo para dizer para você. Ele sabe a hora de te levantar. Ele sabe quando Ele experimenta se você está pronto. Ele sabe, e pode acontecer o que for, irmão. Pode estar o inferno inteiro contra a sua vida, pode ter todo mundo contra você. Se Ele disse agora é o momento de levantar Ele, é o momento de levantar, e Deus vai levantar e ninguém pode segurar. Ele sabe a hora de te levantar. Ele sabe a hora de te honrar. Ele sabe a hora de te glorificar. Ele sabe a hora de te colocar no trono. Ele sabe a hora. A gente fica com a briga com Deus. Deus, mas o Senhor prometeu. Por que não está acontecendo? 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 Só eu passei por isso. Quanto mais rápido você entender que no processo a melhor coisa é ficar quieto, mais rápido ele vai passar. Diga comigo, a morte é necessária para que haja vida. Se a semente não morrer, ela não vai gerar vida. O fazendeiro sabe o que ele faz? Ele abre uma cova. Onde é que você vai me botar? Ele olha para as paredes assim, e joga ali em cima. A semente não entende quando ela está sendo enterrada. O peso de estar enterrada, a escuridão de estar enterrada, a solidão de estar enterrada, a morte que ela está passando. Quem te enterrou não sabia que você era semente. Já aconteceu quando eu falei assim, esse aí não levanta mais. Esse aí acabou. Esse aí está enterrado. A morte das suas ideias é o nascimento do propósito de Deus. Nós estamos vivendo tempos tão perigosos, irmãos, que as pessoas estão pregando assim, que Deus vai fazer o teu sonho acontecer. Eu nunca preguei isso na minha vida, porque Deus não vai fazer o teu sonho acontecer. Deus vai matar o teu sonho para fazer o sonho dele acontecer, porque o seu é medíocre demais, o dele é que é grande. Meu sonho era ter um carro. Imagina se Deus fizesse o meu sonho acontecer. Meu sonho é ter uma casa e um bom emprego. Sabe de nada, inocente. Eu tenho para você nações. Deus está te dizendo, eu tenho para você nações. Quando o teu sonho morre, nasce o sonho de Deus. Não é o diabo que está matando o teu sonho, não. É Deus. Quando uma porta se fecha, é Deus. Diga comigo, Deus trabalha na moenda, no lagar. Meu Deus.
Deixa eu falar uma coisa para você. Ele sabe que o resultado final de toda essa esmagar, pisotear, desse processo doloroso, o fruto de tudo isso, o resultado de tudo isso é o vinho. Diga comigo, o vinho. Existe uma diferença muito grande entre a uva, o suco da uva e o vinho. Diga comigo, a uva estraga. Quem já viu uma uva estragar em casa rapidinho? De uma noite para outra, sim ou não? Já nasce aquele mofo, já murcha, já estraga, já azeda, sim ou não? O suco da uva, a mesma coisa. Ele pode estragar em qualquer momento. Então Deus pega a uva, onde ela ainda está madurinha, mas ela ainda está bem durinha, e Ele começa a moer, a esmagar, a processar, antes de ter azedado, antes de ter murchado, e Ele começa a processar. Agora, olha, sabe o que acontece? Diga comigo, o final do processo é o vinho. E sabe o que é a diferença entre a uva, o suco da uva e o vinho? É que o vinho não estraga mais. O vinho pode durar 100 anos. Ele continua sendo vinho, ele continua ter bom sabor, ele continua conservado. Ei, depois de você é processado, meu querido, você não muda mais, você não tem mais sombra de variação, você não fica mais numa montanha-russa espiritual, você é firme, você é forte, você entende quem você é, você tem identidade. Aleluia! Agora você não muda mais, agora você é forte. Agora você tem identidade, porque o vinho só recebe nome depois que ele está pronto. E pode vir 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. A uva não dura 2 dias, irmão. Então Deus te processa para te fazer algo duradouro, para te fazer algo saboroso, para te fazer algo que vale a pena. Dá para saber quem já passou pelo esmagamento. Você olha para aquela pessoa, ela é um sobrevivente. Ele tem história para contar. Ele tem experiência com Deus. Você já conversou com um crente maduro, que Deus já processou ele? Você fala assim, como tem tanta sabedoria? Por que o mundo inteiro está caindo aos pedaços e ele continua imutável? Veio o Covid, ele estava imutável. Veio crise financeira, ele estava imutável. Veio notícia ruim, ele estava imutável. Porque o vinho, depois de feito, ele não muda mais. Ele está pronto. Ele não tem variação. Ai, é tão bom conversar com alguém que está pronto. É tão bom conhecer um crente pronto. Sabe, irmãos, eu amo vir na igreja, passam-se 5 anos e aquele crente está comigo, imutável, ele está firme, ele está no propósito, ele está plantado. Agora é tão ruim quando você vê pessoas, um dia ela está, outro dia ela não está, um dia ela é, um dia ela não é, um dia ela está bom, um dia ela está ruim, um dia ela quer Deus, um dia ela quer o diabo, um dia ela quer pecar, outro dia ela quer santidade, um dia ela quer cantar, outro dia ela não quer, um dia ela quer vir no culto, não quer vir mais no culto, um dia ela quer cargo, outro dia ela foge do cargo. Não queira a glória se não quiser o processo. Não queira a glória se não quiser a cruz. Não queira a glória se você não quer o Getsemane. Só quando o vinho está pronto, só quando o processo termina, é que você entende o que você passou. Só quem passou sabe. Irmãos, eu tenho uns esmagamentos tão grandes que eu passei, que depois de ver o resultado, eu consigo agradecer a Deus pelo pior momento da minha vida. Que loucura. Eu posso te contar os 5 piores episódios da minha vida. E com total sinceridade dizer assim, graças a Deus que eu fui traído. Pastor, você é louco? Não, porque aquele processo criou algo em mim que jamais teria sido criado se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Tribulação, tristeza, solidão, sim. No momento eu agradecia, não, tinha ódio, raiva. Por que eu estou passando o que eu estou passando? Mas agora que eu estou pronto, eu digo obrigado, Senhor, porque agora eu sei o que aquilo gerou em mim. Você só vai conseguir de verdade agradecer quando terminar o processo. Você fala, agora entendi. Sabe, Deus me guiou no meu propósito pouco a pouco. Não só pelas portas que Ele abriu, mas também pelas portas que Ele fechou. O texto que nós lemos hoje, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. E aí você fica indignado. Por que que eu amo a Deus e passo por coisas que aquele que não ama não passa? Porque ele não está matriculado. Deus não escolheu ele para processar, Deus escolheu você para processar. Ai, mas eu sou filho de Deus, por que eu tenho que passar por isso? O que a Bíblia diz? Não fique indignado quando você vê a prosperidade dos ímpios, porque a prosperidade dos ímpios é como uma erva, que ela nasce, brota, ela morre e daqui a pouco não é mais. Mas a glória do crente é como a aurora, ela vai de aumento em aumento. Ei, o que Deus tem para fazer na sua vida não é uma coisa rápida, é para o resto da vida, é eterno, não é qualquer coisa. E você vê o ímpio prosperar faz parte do processo.
Você fala, Deus, eu sou pastor, eu prego a verdade, eu ando em santidade, eu jejuo, eu pago o preço. E tem uns pastores aí que pregam só lixo e cresce a igreja dele. Por que a minha não cresce? Deus falou, faz parte do processo você ficar vendo isso aí. Eu não te chamei para ter igreja grande. Eu falei, como não? Eu te chamei para pregar a verdade com igreja grande ou pequena. Sabe por quê que o Covid não acabou comigo e acabou com muita gente? Porque quando eu comecei a pregar para 5 pessoas na sala da minha casa. Quando eu abri a igreja em Balneário Camboriú, eu era ali na esquina, eu pregava para 10, 20 pessoas. Então, quando esvaziou a igreja no Covid, eu continuei pregando do mesmo jeito, porque eu já estava acostumado, eu já tinha passado por aquilo, e pregar para menos pessoas não mudou. E pastor, que se não pregar para muita gente, ele não tem ânimo, ele não tem força. Irmão, pode ter uma pessoa na minha frente, pode ter só uma câmera, mas eu vou pregar como se fosse o último dia da minha vida. Deus não me chamou para ser celebridade. O que a gente pensa? Não é justo. Não é justo eu estar sem dinheiro agora. Não é justo. Diga comigo, não é justo, mas é necessário. Foi justo Jesus morrer na cruz? Mas foi necessário. Fez falta Jesus morrer na cruz para salvar uma multidão de pessoas. Às vezes Deus deixa você ser crucificado para salvar muita gente depois. Propósito é gerado na dor. Propósito é gerado na tribulação. Quantas pessoas a gente ouve as histórias. Eu conheci uma mulher, o sonho dela era ter filho. E ela sofreu. Ela disse, então vou adotar. E ela entrou nesse mundo de adoção, começou a conhecer os orfanatos. E ela adotou o primeiro, o segundo, o terceiro. Aí depois Deus deu o filho para ela. Só que agora ela tem orfanatos, ela tem ministério, ela prega no mundo inteiro. Ela não entendia o esmagamento, mas aquele esmagamento estava gerando um propósito na vida dela. Tem gente que passou por muita pobreza. Tem gente sentada aqui entre nós, que eu sei das histórias, que não tinha papel higiênico, tinha que usar caderno usado. Por que eu tive que passar por isso? Deus vai te levantar. E essas pessoas estão sendo levantadas para acabar com a pobreza, para gerar emprego, para transformar vidas, para falar assim, o que eu sofri eu não vou deixar as próximas gerações. Eu vou levar um curso, eu vou levar uma palavra, eu vou levar uma transformação. Eu quero ir lá na África, pastor, acabar com a miséria da África, porque um dia eu passei por isso, e eu não quero que ninguém mais passe por isso. Tem gente que teve uma doença terrível, e no momento que estava doente, falou, eu não estou entendendo por quê. E por causa daquela doença, ela conheceu a família do reino, ela conheceu Jesus, ela recebeu a cura, ela teve a maior experiência com Deus, e Deus conectou ela com um propósito, e ela diz assim, Deus, obrigado, porque se eu nunca tivesse aquela doença, eu nunca teria te conhecido como eu te conheço, eu nunca teria compaixão pelas almas como eu tenho hoje. Tem gente hoje que Deus usa em milagres, porque um dia ela recebeu um milagre.